Olá, pessoal, boa tarde. Uma boa tarde para você. Lutador de jiu-jitsu passa mal e morre. O uso de anabolizantes provocou a morte do jovem. Já era lindo, né? Queria ficar mais lindo ainda e acabou indo a óbito, né? Confusão em condomínio termina em caso de polícia. Um morador chegou bêbado, xingou e agrediu funcionários. Ele também saiu ferido. A Assembleia Legislativa continua ocupada. O projeto que pede o fim da cobrança do pedágio deve ser votado na próxima quarta-feira. E ao vivo vamos receber o governador do estado. Renato Casagrande fala sobre a polêmica que envolve o pedágio na Terceira Ponte e a auditoria no contrato com a Rodossol. Dicas para quem vai fazer concurso público. E aí, professor? No quadro E aí, professor, vamos falar de pegadinhas infalíveis. Quase todo mundo cai, gente, em concurso, prova de redação. Olha só, hein? Ela é o advogado mais famoso do estado. Certo ou errado? Projetil ou projétil? Certo ou errado? E aí, professor? Um problema meu, seu, nosso. No Espírito Santo, cada pessoa produz em média 1 quilo de lixo por dia. E você sabe para onde vai esse lixo? Ruas, lixões, bueiros. Para combater isso, tem gente que arregaça as mangas e trabalha por uma cidade mais limpa. Você vai conhecer essa realidade na série Esse Lixo Também é Seu, no Tribuna Notícias. Emprego. Fique de olho nas ofertas que abrem a semana. Mentirinhas inocentes. Você comete esses deslizes? Pronto, falei. E você já precisou contar uma mentirinha, hein? Eu não. Você tá mentindo. Que vergonha. De vez em quando precisa? Às vezes. O meu escondido, falou. Já. Tantas mentiras. Ih, bastante. Pronto, falei. Então, continue com a gente. O retorno do Tribuna Notícias, primeira edição, em 1 minuto. É isso aí. Até já. Professor de jiu-jitsu morre e família suspeita que ele tenha usado anabolizante. Gidel trabalhava o corpo para participar de um concurso de fisiculturismo. Gislene lamenta a morte do irmão. Já era lindo, né? Queria ficar mais lindo ainda e acabou indo a óbito, né? Agora fica aí a tristeza para a família, né? A gente não esperava que isso acontecesse, foi uma coisa assim... muito rápida, né? Deu entrada ontem no hospital e hoje faleceu, assim, muito triste mesmo. Saber que a gente perdeu um jovem tão talentoso, tinha tudo para ser um campeão, né? E infelizmente aconteceu o pior. Gidel Gil de Souza, de 24 anos, morreu depois de passar mal dentro da própria casa. Segundo a irmã, tudo aconteceu muito rápido. O rapaz começou a ter febre alta e cãibras e logo depois a tia o encontrou desmaiado dentro do quarto. Segundo a irmã, ele chegou a trocar mensagens pelo celular com uma pessoa, dizendo que precisava de ajuda e não estava bem. Gidel foi trazido para este hospital com convulsões na noite de sábado e, segundo informações da família, alguns amigos do atleta estiveram no hospital e alertaram a possibilidade de ele ter tomado algum medicamento para participar de um concurso de fisiculturismo. Passado o tempo, os amigos foram chegando e disseram que ele havia tomado um diurético para participar de um campeonato fitness. O rapaz era lutador de jiu-jitsu e apaixonado pela boa forma. Nas redes sociais, as fotos revelam que ele tinha um corpo de atleta. A família não sabia que Gidel usava qualquer tipo de substâncias proibidas, até porque o rapaz era lutador e sempre teve uma alimentação saudável. Se tem alguém que esteja mexendo com isso, que pare imediatamente, né? Porque leva a óbito, né? A família disse que recebeu a certidão de óbito do jovem sem indicação da causa da morte. O resultado final, afirmando se houve ou não o uso de anabolizante, deve sair daqui a 30 dias. Policial é atingido durante uma troca de tiros em Vila Velha. Ele revidou depois de ser alvo de vários disparos. O fato aconteceu por volta das 11h30 da noite nesta rua, a principal do bairro Boa Vista, em Vila Velha. O soldado Patrício, de folga, estaria passando por aqui quando foi alvo dos disparos. Do lado do carona, 3 tiros são vistos na lataria. Do lado do motorista, 2, todos na direção do PM. O soldado Patrício teria sido atingido e, mesmo ferido, revidou os disparos
acertando um dos 3 atiradores. Logo após o tiroteio, a Polícia Militar fez uma varredura no local e acabou apreendendo 3 armas. 2 revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 380. Mas ainda não se sabe se essas armas têm relação com o tiroteio. Um outro fato é que 3 pessoas teriam participado desse tiroteio e uma delas teria sido baleada. Por coincidência, um baleado deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ele foi identificado, detido e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Bruno Araújo Merlo, de 18 anos, foi ferido no braço e, por estar na mesma rua, foi detido após ter sido atendido no Hospital Antônio Bezerra de Faria. O delegado de plantão, depois de ouvir o depoimento dos envolvidos, autuou Bruno por tentativa de homicídio. Surgiu a suspeita de que ele teria envolvimento na morte do policial Carlos Leno, que aconteceu na madrugada do dia 29 de junho, numa boate em Cariacica. Suspeita essa que a polícia ainda não confirmou. De madrugada, pista vazia, alta velocidade e uma entrada de forma errada num cruzamento. O resultado foi a morte de um taxista na praia de Itaparica, em Vila Velha. Pedaços do táxi ficaram espalhados perto do poste e também na pista. As marcas de sangue do condutor ficaram no local. O veículo bateu no poste depois de ser atingido por outro carro. Seu Luiz mora perto de onde aconteceu a batida e foi acordado pelo barulho. Por 2 horas da madrugada, eu estava deitado quando eu escutei o barulho da primeira freada. Aí logo depois teve uma colisão, um arrasto de pneu e a segunda colisão que foi nesse poste ali. Aí eu saí na varanda, quando eu saí na varanda estava o carro parado, estava o motorista, o taxista já estava imóvel dentro do carro. Testemunhas contaram que o táxi seguia no sentido Itaparica quando foi atingido pelo outro carro. O taxista, identificado como Marcos Mariano de Abreu, de 32 anos, teve traumatismo craniano e morreu aqui no local. A batida foi de madrugada, neste cruzamento, na orla de Itaparica, em Vila Velha. O condutor do outro carro teria curvado à esquerda, o que é proibido. Ele fugiu do local e ainda não foi identificado pela polícia. A gente viu o vulto do carro que entrou na rodovia do Sol em disparada, fugindo. A única coisa que dava para escutar era o barulho que vazia do paralama pegando nos pneus. Pelas marcas deixadas na faixa de pedestres, dá para ver que vários condutores não respeitam a sinalização. Quem mora na orla de Itaparica também reclama que de madrugada não é difícil encontrar veículos trafegando acima do limite de velocidade permitido na avenida. Bom, a Prefeitura de Vila Velha diz que a avenida conta com sinalização horizontal e vertical, além de videomonitoramento, e que a fiscalização é feita constantemente pela Guarda de Trânsito em diferentes pontos. Emprego em farmácia. São chances para gerente de logística e analista de marketing. Além do salário, a empresa oferece vale transporte, plano de saúde e seguro de vida. Mande o seu currículo para recrutamento@farmaciamonica.com.br. Confusão em condomínio de Jardim Camburi acaba na delegacia. Tudo começou quando um aposentado chegou bêbado e deixou a porta do apartamento aberta. E terminou com xingamentos e 3 funcionários agredidos pelo aposentado, que também se feriu. Veja como foi. O bêbado nunca evita nada, pelo contrário, ele provoca. Entendeu? Se alguém tem que evitar, são as pessoas sóbrias. É com estas palavras que o aposentado de 67 anos se defende. Ele é acusado de ter agredido 3 funcionários deste condomínio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A confusão aconteceu na última sexta-feira. Tudo começou porque o aposentado teria deixado a porta do apartamento aberta. Ele estava enfeito de álcool, eu levei ele até o apartamento dele, recebemos um telefonema, a qual a porta dele, do estabelecimento dele estava aberta. Fui ao local para averiguar, vi que era ele, fechei a porta e ele veio a me agredir com palavras, me xingando de negro, me empurrou novamente, me xingou, falou que minha mãe me teve na senzala, me mandou ir comer banana, aquele monte de coisa. O porteiro e a recepcionista do condomínio tentaram dar fim à discussão. Ambos acabaram agredidos. Ele foi em direção ao porteiro, deu um tapa no rosto. Aí nisso eu recebi aquele tapa forte.
Eu levei a mão no rosto, né? E aí senti alguma coisa quente descer. Quando eu tirei a mão já estava escorrendo sangue, perdi muito sangue. A recepcionista foi socorrida e levada ao pronto atendimento da Praia do Suá, em Vitória. Ela teve um ferimento leve na cabeça. O aposentado confessa que agrediu os funcionários. Ele alega que pensou que estivesse sendo roubado. Eu entrei no condomínio, embriagado, todo mundo viu. E eu estava com um calção bem arreado, com a carteira bem exposta no bolso de trás. Fui para cá, cheguei em casa, deitei, esqueci a porta aberta. De repente eu senti aquele pesadelo, fiz força para acordar, acordei com o cara dentro de casa. Ele veio para a portaria, eu vim atrás. Pega daqui, pega dali, eu sei que eu machuquei o rosto de uma mulher que não tem nada a ver com isso. Dei 2 socos na cara de um segurança também. Pisaram nas minhas costas de joelho, de cotovelada, soco, tá tudo doendo nas minhas costas. Se ele se arranhou alguma coisa, foi no chão ali se debatendo, ele xingava a todo instante. Depois da confusão, a polícia foi chamada e todos os envolvidos trazidos aqui para o DPJ de Vitória. O aposentado chegou a ficar detido, mas foi liberado depois de pagar fiança de 2 salários mínimos. Segundo o síndico do condomínio, esta não é a primeira vez que o aposentado se envolve em confusão. O próprio síndico já teve que registrar um boletim de ocorrência contra ele. Chamou de ladrão, de safado, essas coisas tudo. Eu acionei o jurídico do condomínio e abri um BO contra ele por injúria e difamação. O aposentado diz que não se lembra de nada e afirma que é vítima de perseguição. Porque eu nunca vou deixar de ser perseguido, mas eu não lembro da agressão, não lembro de nada. Mas os funcionários alegam que foram humilhados e pretendem levar adiante o processo. Por ter me dado um tapa no rosto, porque eu não merecia isso. Porque eu trato todo mundo bem. 10 anos que eu estou ali. E eu vou levar adiante sim, porque tem que parar. Isso tem que parar. O Brasil, nós temos que ver isso aí. Tem que parar com essas coisas de raciais. Seu Ângelo tem que lembrar que chegar a essa idade é um mérito que ele tem. O que ele tem que fazer agora é parar de beber, né, seu Ângelo? Você sabe para onde vai o lixo da sua casa? Aquela embalagem de biscoito, a garrafa de vidro ou a sacola de supermercado? O lixo se espalha e toma conta das ruas. Quem sofre com isso são pessoas como eu e você. Então, imagina ser vizinho de um lixão, conviver com a sujeira e o mau cheiro, sem falar nos animais, Ingrid. É a dura realidade que o repórter Luciano Rosetti e o cinegrafista Alex Pereira mostram pra gente a partir de hoje na série Esse Lixo Também é Seu. Papel, 3 meses. Goma de mascar, 5 anos. Plástico, 450 anos. Vidro, no mínimo, 4.000 anos. A pergunta é: nós temos esse tempo? Em Arlindo Vilasque, conhecemos Dona Damiana, pernambucana simpática, de feições calejadas. Há décadas mora no Espírito Santo, mas o que ainda não consegue suportar é o vizinho desagradável, sujo e fedorento. Dona Damiana, tem um bocado de lixo por aqui, né? E como tem? Ó, meu filho, aqui tem lixo. Vem lixo daqui de Vila Betânia, Nova Betânia, de Campo Grande, de Mucuri, de todo canto. Tô cansado de passar aqui nesse maldito lixão, nessa imundície, e vejo os povos descarregando a pena de galinha, resto de frango, resto de construção, de tudo. Agora estamos em Cariacica, na casa de Catiúrcia. Aqui, isso é normal. Isso é essencial. E com uma vista como essa, para cortar o pão e preparar a mesa do café, realmente tem que ter estômago. Essa é a hora do dia mais difícil para Catiúrcia. Hora de tomar o café da manhã.
Para entender por quê, é só olhar para o lado de fora da janela da cozinha e ver. Olha só, ela mora em frente a um lixão aqui em Nova Brasília, Cariacica. As moscas, a fumaça, o mau cheiro, enfim, tudo de ruim sai daqui e vai para casa dela. Normalmente eles jogam cachorros, animais mortos ali e vem o mau cheiro, muita mosca, vem além das moscas, no próprio lixo eles colocam muito fogo e a fumaça vem toda para dentro da casa da gente, tudo incomoda e muito rato devido ao lixo que eles jogam, vem gente de fora com caminhão, com caminhonete jogar lixo ali, isso está incomodando muita gente em geral. A sensação que a gente tem quando se aproxima de um lixão ou de um aterro sanitário, ela é realmente alarmante, porque não é possível aterros sanitários receberem frações da ordem de 2.000 toneladas de resíduo por dia, como comumente se chegam aos aterros que recebem os resíduos aqui da região metropolitana. Agora, quando a gente olha especificamente para o Espírito Santo, a gente tem dois problemas. Um problema que é a concentração da geração de lixo, que é muito concentrada na Grande Vitória. Então, os dados mostram hoje que 60% do lixo gerado no Espírito Santo é gerado na Grande Vitória, que tem pouco mais de 5% do território capixaba. Então, isso dá uma complexidade muito grande no tratamento desse lixo muito concentrado nessa região. E uma outra coisa é que a velocidade da criação de lixo é maior do que no Brasil. A sociedade, ela tem que entender que os seus padrões de consumo estão cada vez mais gerando uma quantidade de lixo que nós precisamos dar uma solução. Então, a nossa proposta é tudo aquilo que pode ser reciclado, o vidro, que você citou, é um exemplo, ele é 100% reciclável. A sociedade tem que achar uma solução e o custo disso a gente tem que arcar. Então, nossos padrões de consumo estão melhorando, todo mundo, especialmente no Brasil. E quanto mais você consome, mais lixo você produz. O governo deu as casinhas do Arlindo Vilaça pra gente morar, foi pra gente, não foi pra porco, não foi pra cachorro. E nem pra urubu. E nem pros urubu. Viver num lixão desse não dá mais. Não dá. Tá insuportável. Mas será mesmo que todo esse lixo produzido não tem solução? Pelo lado social, o lixão ele se transforma numa forma de sobrevivência de algumas pessoas. E são histórias de gente que vive assim que vamos conhecer amanhã, no próximo episódio da série Esse Lixo Também é Seu. Perde não, hein? Polícia faz operação na feira do Aribiri, em Vila Velha. O local é conhecido como ponto de venda de armas e produtos roubados. A presença maciça de policiais no meio dos feirantes indicava que algo diferente acontecia na tradicional Feira do Aribiri, em Vila Velha. Em uma ação conjunta de fiscalização, policiais civis e militares, juntamente com agentes de postura da Prefeitura do município, percorreram toda a extensão do comércio em busca de ilegalidades. As polícias trabalhando naquilo que são as atribuições e nós, a Prefeitura de Vila Velha, trabalhando no que diz respeito ao ordenamento da feira. Feirantes sem licença para atuar no local tiveram as barracas recolhidas. A Polícia Civil, que atuou contra a pirataria, também aproveitou a oportunidade para investigar a venda de armas de fogo no local. A operação partiu em decorrência de várias apreensões de armas em que as pessoas afirmam que compravam essas armas na Feira de Aribiri. E também através de denúncias de que estariam sendo vendidos vários DVDs e CDs todos os dias na feira. Já a Polícia Militar, que cercou a feira de ponta a ponta, atuou como apoio no caso de tentativas de fuga por flagrantes. Prestamos o auxílio para a preservação da integridade física dos fiscais, além de fazer autuações e prisões em flagrante na venda de produtos de furto ou roubo, né? Durante a operação, 3 pessoas foram presas e encaminhadas aqui para a Delegacia de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil. 2 delas foram autuadas por crime de pirataria. Com eles foram apreendidos relógios, óculos e roupas falsificadas e mais de 3.000 CDs e DVDs piratas. Não foram encontradas armas ou drogas.
nessa fiscalização, mas tem que fiscalizar sempre, viu? Na hora de fazer uma prova, tenha atenção, o esforço para lembrar de tudo e para complicar mais ainda as danadas das pegadinhas. É verdade, Torino. E quem elabora as provas de concursos, ou mesmo do Enem, adora caprichar nisso. E aí, professor, quais são as dicas para a gente não cair em cilada, hein? E aí, professor? Hoje a gente vai falar sobre pegadinhas em concursos. Dá uma olhadinha aqui, vê se você acha que essa frase está errada. Se você lê esse aqui, hein? Ela é o advogado mais famoso do estado. E aí, hein? Professor, muita gente cai nessa. Tá certo ou tá errado? Frase correta. Há uma diferença em dizer ela é o advogado mais famoso do estado e ela é a advogada mais famosa do estado. Ela é o advogado mais famoso, eu incluo a personagem entre homens e mulheres. Em ela é a advogada mais famosa do estado, eu incluo a personagem apenas entre as mulheres. Mais uma aqui. Projetil ou projétil? O que tá certo? Tem acento, não tem? Explica pra gente aí, professor. Outra pegadinha infalível. As duas formas estão corretas. Você pode dizer tanto projetil quanto projétil. Plural, projetis e projéteis. Vale lembrar que projétil ou projetil é tudo que pode ser arremessado com força. Por exemplo, bala de arma de fogo ou pedra. Uma pedra também é um projetil ou um projétil? Sim. Interessante, né? E aí, professor? Pois é, e aí, professor, nada de cilada, né? Cuidado com o projetil ou projétil. Agora, presentinho para os nossos amigos. O primeiro que ligar vai ganhar o livro do professor. O telefone é o 3331-9062. 3331-9062. Daqui a pouquinho o resultado. Com certeza. Agora, se você tem alguma dúvida de português ou quer passar para o professor, é só escrever um e-mail, é fácil, hein? Anote aí. jgrtononi@redetribuna.com.br. Segunda-feira, dia 8 de julho. Você já leu a tribuna? Sexo, drogas e assassinatos em bares na Grande Vitória. Na foto principal, Sidorf põe Botafogo na liderança. Família é amarrada e tem a casa saqueada na Serra. Professor de jiu-jitsu morre após convulsão e irmã suspeita de uso de anabolizante. Promotores pedem redução do pedágio na Terceira Ponte. E não deixe de conferir nesta edição de segunda-feira em A Tribuna. No AT2, baladas até dentro d'água. Lutadores reprovam Anderson Silva. E Vasco é goleado e corre o risco de perder ao Tuori. Trabalhadores voltam à Assembleia Legislativa, apesar da ocupação feita por manifestantes. Tainá Lopes tem os detalhes. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo voltou a funcionar normalmente na manhã de hoje. Logo cedo, nós registramos a chegada de alguns funcionários que, após uma semana, enfim, conseguiram voltar a trabalhar normalmente. Na sexta-feira, os estudantes desocuparam a sala da presidência e foram transferidos para um outro espaço onde funciona o restaurante. Essa medida contribuiu para que os trabalhos na casa pudessem ser normalizados. Eles continuam aqui dentro da Assembleia e só vão sair após a votação, que decide se vai ou não acabar o pedágio na Terceira Ponte. Tainá Lopes para o Tribuna Notícias, primeira edição. O nosso convidado para a entrevista ao vivo de hoje é o governador Renato Casagrande. Nós temos acompanhado os protestos que ganharam as ruas em todo o país e aqui no estado não é diferente. O movimento agora é focado na cobrança do pedágio da Terceira Ponte. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, governador? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, governador, é uma semana decisiva. Se o decreto legislativo for aprovado pelo fim do pedágio, o senhor tem dito em todas as entrevistas que a gente tem visto que todo o estado vai pagar a conta. Como é que o senhor vê esse momento? Bem, primeiro é importante que a gente reconheça a legitimidade desse debate. Acho que é importante e é legítimo que as pessoas queiram reduzir pedágio, acabar com pedágio. Eu, pessoalmente, gostaria muito de reduzir o pedágio, gostaria muito de acabar, né, com esse pedágio, mas eu, junto com os capixabas e todo cidadão e cidadã, nós temos uma responsabilidade
na preservação e no respeito à legislação, à Constituição. Especialmente a posição que os capixabas me concederam, me delegaram de governador do Estado, exige que nós possamos escolher o caminho certo. O caminho certo, às vezes, não é o caminho mais fácil. O caminho certo é o caminho de fazer as coisas com segurança. Tem duas maneiras da gente mudar um contrato. Contrato assinado. Tem um contrato assinado lá de 98, né, e que já se passaram 15 anos, já se passou 15 anos. Nós temos um contrato assinado. Como é que muda um contrato desse? Muda por uma auditoria, como essa que eu solicitei na semana passada, que começou hoje, uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado, com acompanhamento do Ministério Público. Essa auditoria vai verificar se tem algum ajuste, se tem algum erro insanável. Nós vamos fazer um saneamento, né, desse contrato para saber se de fato ele tem irregularidades ou não. Então, se encontrar irregularidades, né, nós podemos então propor mudança. Essa é a primeira maneira de a gente fazer mudança no contrato. Qual a outra maneira de fazer mudança no contrato? É ir à justiça e recorrer à justiça e pedir à justiça para que tome alguma decisão. Ou pela anulação do contrato, ou pela redução do pedágio, por decisão judicial. Esses são os dois caminhos legais, que não levam a nenhuma decisão populista, irresponsável. Qualquer outra maneira pode criar um prejuízo para a população capixaba. Aí a gente entra nessa argumentação. O decreto legislativo da Assembleia, ele é inconstitucional, dito pela Procuradoria da Assembleia, pela Procuradoria do Estado, do Governo do Estado, por diversos juristas, inclusive ouvidos aqui por vocês, tá certo? Na Rede Tribuna. Então é inconstitucional. Esse decreto, se ele for aprovado, e nós tivermos que encampar esse contrato, nós vamos ter que indenizar a empresa. E a indenização da empresa é retirar dinheiro do caixa do Estado e pagar à empresa multas de rompimento de contrato. O outro problema é que nós vamos dar um sinal trocado, um Estado que quer ser eficiente, dinâmico, moderno. Não pode ser um Estado como tem sido a Argentina, por exemplo, que é um país que era desenvolvido e, por medidas populistas, começa a caminhar para um país subdesenvolvido. Então, por isso que o caminho que a gente tem é o caminho da responsabilidade, e nem sempre o caminho da responsabilidade é o mais fácil. O governador Renato Casagrande, o Ministério Público, ele entrou com um pedido na Justiça para que os motoristas paguem menos pelo pedágio. Isso tem como acontecer para os capixabas? Depende da Justiça. Depende da Justiça. Assim. Isso se tiver uma base técnica, o encaminhamento com base na legislação, se a Justiça tomar alguma decisão, o governo cumpre decisão de justiça. Então, essa é uma maneira de mudar contrato. Sim. Se eu tomar uma decisão unilateral para mudar o contrato sem ter uma auditoria, sem ter uma decisão judicial, eu estou rompendo um contrato feito que vai fazer com que o governo possa desembolsar um recurso, que possa pagar a empresa, indenizar a empresa, e aí eu vou dar um prejuízo a todos os capixabas. Então, é bom que a gente compreenda que a responsabilidade, o equilíbrio, a paciência precisa estar presente na minha conduta como governador para que eu não cause nenhum prejuízo ao Estado do Espírito Santo. Tem uma pergunta aqui do Luiz Alfredo Campana. Ele pergunta o seguinte: é possível pagar a Rodossol da mesma forma que o senhor vem pagando os precatórios dos funcionários públicos? Olha, precatório é uma decisão já tomada pela Justiça. A Justiça, quando toma uma decisão com algum direito, especialmente de servidores, decisão tomada, já não tem mais recurso, então isso entra na lista de precatório. Por enquanto, nenhum contrato da Rodossol está em precatório, porque não tem nenhuma decisão judicial com relação a esse tema ainda. Doutora, a auditoria será feita pelo Tribunal de Contas com acompanhamento do Ministério Público. Agora, é possível que o capixaba, o cidadão capixaba, tenha acesso às informações durante esse processo todo? Um esclarecimento, assim. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas vai fazer a auditoria. Segundo, pela primeira vez, também o Ministério Público vai acompanhar essa auditoria. E eu quero dar total transparência a essa auditoria. Até hoje, também declaro aqui assim, que é possível que as entidades que têm conhecimento, Conselho Regional de Contabilidade, OAB, Universidade, alguma entidade que queira acompanhar a elaboração dessa auditoria, com certeza o governo não faz nenhuma oposição, muito pelo contrário, incentiva para que a gente possa ter um resultado de auditoria que
dê clareza a esse contrato. Assim, um contrato que já existe há 15 anos, agora com essa grande mobilização social, uma pauta é pedágio, é fim, é redução do pedágio. Então, assim, nós precisamos ter clareza de que esse contrato, de saber qual a radiografia desse contrato. Esse contrato está regular, não está regular, ele tem que sofrer ajustes, não tem. Ele já sofreu uma auditoria em 2003, sofreu uma auditoria em 2008, vai sofrer auditoria agora, dessa forma diferenciada, com acompanhamento da sociedade, com acompanhamento do Ministério Público. Então, nós queremos ter clareza para que a gente possa tomar decisão com base em um resultado de auditoria que dê segurança ao povo capixaba. É claro que o povo espera, né, que haja algum resultado, que se reduza o pedágio. Isso é o que a gente vê nas ruas, né, assim, de forma responsável, claro. Mas o povo espera alguma resposta. Inclusive, tem a Franciele Mota, ela faz a pergunta para o senhor: será que o povo que está nas manifestações, ele está perdendo tempo ou o senhor acredita que vai haver alguma mudança? Nenhuma manifestação é perda de tempo, tá certo? O que é perda de tempo é a violência, o vandalismo, a infiltração de vândalos, que infelizmente está em grande quantidade. Todas as nossas manifestações têm terminado em violência, em quebra-quebra, em depredação de patrimônio público e privado. Então, isso é perda de tempo. Manifestar legitimamente não é perda de tempo. Agora, os manifestantes e as pessoas que demandam, que reivindicam uma pauta, têm que saber que o governante que toma uma medida precipitada, sem enfrentar dificuldades, é igual um pai e uma mãe que, na hora que um filho comete um erro, ao invés de conversar francamente com o filho, evita a conversa para poder passar a mão na cabeça. Então, isso vai explodir um pouco à frente. Eu poderia tomar decisões populistas, romper o contrato unilateralmente, mas isso daria ao povo capixaba um prejuízo daqui a pouco, porque o governo do Estado, seja eu governador ou não, o governo do Estado teria que ressarcir a empresa. Então, responsabilidade é a palavra que deve orientar a ação minha como governador, como tem que ser responsável um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que às vezes tem dificuldade de enfrentar uma conversa dura com o filho ou com o neto, mas tem que enfrentar para evitar um mal maior para o futuro. É isso que é dessa forma que a gente tem que conduzir os destinos do nosso Estado com muita responsabilidade. Uma greve geral está marcada agora para o dia 11. Como é que o senhor está vendo essa greve geral, já que muita gente vai aderir a essa greve? Vários sindicatos já disseram que vão aderir à greve. Essa é uma greve nacional. Isso aí. Centrais sindicais puxando uma greve nacional. Já pedi hoje ao secretário Álvaro Duboc e à coordenadora de movimentos sociais que faça uma reunião até amanhã com as centrais sindicais para que a gente possa adaptar a prestação de serviços, né, a esse movimento nacional. Assim, nós sabemos que uma parte do Estado vai parar, né, que algumas atividades vão parar, mas nós não podemos parar o serviço de saúde, por exemplo. Assim. Como é que os servidores da saúde vão vir para os hospitais? Tem que vir, precisa vir, porque a pessoa não escolhe o dia de passar mal, de ficar doente. A ambulância tem que passar, mas a ambulância passar com o doente tem que também ter o servidor lá no hospital, na unidade de saúde. Então, eu pedi para que a minha equipe converse com as centrais sindicais para que a gente possa manter funcionando os serviços essenciais de proteção à vida das pessoas. Eu não gostaria e peço muita cautela aos manifestantes que vão às ruas, porque, assim, tudo bem, vamos paralisar atividades, mas nós temos, né, uma necessidade de fazer manifestações pacíficas. Infelizmente, as nossas manifestações não têm sido pacíficas. Então, nós precisamos de ter manifestações pacíficas nesse Estado. Vou fazer duas perguntinhas aqui que eu não gostaria de deixar de fazer. São dois amigos do TN. Uma delas é Michele Mega. Pergunta se o senhor é a favor, se eu concordo ou não com o plebiscito. E o Fábio, qual seria o maior desafio hoje do Espírito Santo? Olha, o plebiscito, eu concordo com o instrumento do plebiscito. Existe um pouco de dificuldade de temas da reforma política para fazer plebiscito, que são muitos temas. Teremos que consultar muitos assuntos para fazer uma reforma política. Não é possível ter plebiscito para que essas mudanças tenham validade para o ano que vem. Só é possível ter o plebiscito, mesmo que tenha muitos temas, seja um assunto difícil de fazer plebiscito, mas tudo bem, vamos ganhar um tempo para a gente poder organizar um plebiscito bom, né, bem com planejamento e a gente faz o plebiscito. Eu sou favorável ao plebiscito desde que não seja agora para 2014, reconhecendo que o tema é um tema difícil. Quais são os desafios desse Estado? O desafio desse Estado
nós avançarmos de forma objetiva, como a gente tem avançado, num Estado que mantenha a sua organização, para a gente responder objetivamente às demandas nas áreas sociais, em especial de segurança, de saúde e de educação e dos investimentos em infraestrutura. Acho que esses são os desafios mais importantes desse Estado, e o Estado se organizou nesses últimos anos para que a gente possa fazer e dar resposta à sociedade nessas áreas. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, governador. Boa sorte, né, para tudo de bom para o nosso Estado do Espírito Santo, né? Boa sorte aí. Obrigado a vocês. Abraço, governador Renato Casagrande. Obrigado e um abraço a todos os capixabas. Obrigado, Obrigada. Uma frente fria avança pelo Espírito Santo. As nuvens aumentam durante o dia e pode chover em algumas regiões. Primeiro dia de lua nova. Veja como ficam as temperaturas. Na Grande Vitória, máxima de 29 graus em Cariacica, Guarapari e Vitória. Na região norte, mínima de 17 graus em Mucurici e máxima de 25 graus em Jaguaré. Na região sul, mínima de 17 graus em Conha e Cachoeiro e máxima de 27 em Anchieta. Mínima de 12 graus em Santa Teresa, na região serrana, e máxima de 28 graus em Afonso Cláudio. Maré alta, às 3h32 da tarde com 1,40 m e baixa às 9h21 da noite, com 30 centímetros. Comeu escondido e disse que não foi você. Ah, não fui eu não. Elogiou alguém quando, na verdade, essa pessoa estava muito feia e não estava tão bem assim. Fala a verdade. Quem não conta uma mentirinha inocente de vez em quando, né? Pronto, falei. Me fala a verdade, hein? Às vezes você conta uma mentirinha, assim, inocente. E aí? Será que o pessoal admite que conta uma mentirinha de vez em quando? Vamos ver. De vez em quando você conta uma mentirinha, assim, pra agradar uma pessoa. Você acha que precisa de vez em quando? Ah, que vergonha. De vez em quando precisa? Ai, tantos. Não. Não. Ah, não. Fala a verdade. Ih, bastante. Tantas mentiras. Uma mentirinha? Casa, pra namorada, comeu escondido, falou... Já. Falou que não foi você? Já. Ah, não. Uma coisinha assim, falou que alguém tá bonito e não tá. Menina, assim, às vezes a gente precisa contar, assim, a mentirinha sem gravidade. Nem sempre precisa falar toda a verdade. Isso, com certeza. A gente pode dar uma maquiada. Às vezes. De vez em quando precisa, né? Tipo o quê? Cliente quebrando, tá boa? Tá ótimo, depende, por exemplo. Mas essa tá boa mesmo. Tô mesmo, não tô mentindo, falando a verdade. Mais ou menos. Fala aí a verdade, conta uma pra gente aí. Aí é tenso, Pergunta Alemão aí. Vai, Alemão, e aí, me ajuda aí. De vez em quando conta uma mentirinha? Faz parte, né? Mas a gente não conta mentira não, porque nós servemos a Deus, então nós não participamos da mentira. Mentira tem perna curta, né? Tem perna curta, né? Uma hora descobre. Isso mesmo. De vez em quando precisa contar uma mentirinha assim, inocente? Dá um exemplo, assim, tipo o quê? Falar que vai para um lugar e vai para o outro. Mãe, eu vou ali na casa da minha colega. E aí, o que era, na verdade? Aí... Foi namorar. Já aconteceu, já? Lógico. Quantas vezes? Como assim? Você falou que vai pro... No caso, vai pra casa de uma amiga, vai pra uma festa. Outra! Já foi descoberto alguma vez? Já. Eu? Não. Tá suado? Nervoso. Mentira tem perna curta. Eu falei com minha mãe depois. Falei com meus parentes depois. Olha lá, hein, Jane? Não apronta não, hein? Obrigada. Pronto, falei. Pronto, falei a verdade, ó. Quem ganhou esse livro vai ficar feríssima no português, ó. O Samuel Vieira da Silva. Samuel Vieira da Silva, de Feu Rosa, na Serra. Ó, valeu, vem buscar o seu livro, tá aqui. Aí, só chegar aqui com o documento na portaria da Rede Tribuna, ok? Perfeito. Samuel, parabéns, hein? E nós voltamos em instantes com oportunidades de emprego para trabalhar no setor de logística. Não deixe de conferir. Tribuna Notícias, primeira edição, desta segunda-feira, volta rapidinho, agora 12h39. Até já. Empresa de logística em Vila Velha seleciona com urgência auxiliar de departamento pessoal. Além do salário, a empresa oferece vale transporte e outros benefícios. Muito simples, você manda o seu currículo para rh.rhes@gmail.com. Boa tarde para você. Acabou. Boa tarde. Até amanhã.